vendo. Só tenho que agradecer mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou ter que ver o que está acontecendo. É comigo. O problema é a peça chamada Ronan. Então, vamos lá. Direito e prerrogativas do advogado. É que eu estava dizendo no começo para vocês. No dia a dia profissional nosso, é importantíssimo nós conhecermos as nossas prerrogativas. É fundamental. A partir dela é que nós vamos ter a nossa independência e a nossa altivez para exercer as nossas atividades profissionais. Vamos dar uma olhadinha, então, como funciona isso? Para muitas pessoas que não são da área do direito, eles entendem que essas prerrogativas são privilégios, mas não é, não. São direitos conferidos ao advogado em virtude da função que ele exerce. Não são privilégios pessoais, são garantias dadas em prol da sociedade, para que você, advogado ou advogada, possa exercer a sua atividade profissional com toda altivez e independência. A outra coisa fundamental para que nós entendermos essas prerrogativas é nós termos em mente que não existe uma hierarquia entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados. A gente não tem essa hierarquia. Muitas vezes nós pensamos que o magistrado está acima, o membro do Ministério Público está acima. Não. A própria Constituição Federal, no seu artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não se faz justiça sem o advogado. Então, eu quero deixar isso bem claro, que nós não somos, em nenhuma forma, subordinado a essas duas autoridades que eu me referi anteriormente, ao magistrado e ao Ministério Público. Né? O Estatuto da Advocacia, no seu artigo 6º, reforça essa inexistência de hierarquia ou subordinação entre juízes, Ministério Público e advogados. Ok? Vamos, então, fazer uma olhada rápida sobre as principais prerrogativas. Elas estão no artigo 7º do Estatuto. Esse rol que eu trago aqui é apenas um rol explicativo, porque estas prerrogativas, elas lá no artigo 7º, compõem de 20 incisos e mais 4 parágrafos. Vamos dar uma olhada nas principais. A principal dela é a liberdade no exercício profissional. Ora, essa liberdade no exercício profissional decorre do artigo 15, inciso 3 da Constituição da República de 88. Agora, a liberdade de ofícios, o exercício desses ofícios ou profissões, mas desde que se obedeça o que está estabelecido na lei própria. No caso nosso, se formos optar por advogar, nós teremos que nos submeter ao exame de ordem. Só a partir daí nós poderemos nos inscrever na OAB e exercer a atividade de advocacia. Perfeito? Então, esse exercício livre está subordinado ao exame da OAB. Uma outra prerrogativa importantíssima que consta lá do artigo 7º é a inviolabilidade do escritório do profissional, de onde ele trabalha, de onde ele exerce a sua atividade. O profissional, ele tem a garantia de inviolabilidade do seu escritório, dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que sejam relativas ao exercício da advocacia. Não se admite o ingresso em escritório de advocacia sem o consentimento do advogado. É a garantia de manutenção do sigilo profissional e liberdade do exercício profissional. Porém, como é possível, então, adentrar-se ao escritório do advogado? Apenas por ordem judicial admite-se essa quebra de inviolabilidade. Agora, para isso, é necessário que haja alguns requisitos para que possa ocorrer essa quebra de inviolabilidade. Primeiro, indícios de autoridade e materialidade de prática de crime
pelo advogado. Ou seja, é o advogado que está cometendo o crime, não o seu cliente. Tá? Segundo, decisão judicial motivada por autoridade competente com a expedição de mandado pormenorizado de busca e apreensão. E só mesmo assim, para cumprir esse mandado, é necessário a presença de um representante da OAB. Essa questão já está pacificada no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para quebrar a inviolabilidade do escritório do advogado ou da advogada, é necessário que se tenha esses três requisitos, que se apresentem esses três requisitos. Perfeito? Indícios de autoridade e materialidade de crime praticado pelo advogado. Decisão judicial motivada da autoridade competente com a expedição de um mandado de busca e apreensão pormenorizado. E a presença de um representante da OAB. Sem estes requisitos, não se pode quebrar a inviolabilidade do escritório de advocacia. E mesmo assim, não se pode, mesmo com mandado judicial, não se pode buscar, junto a processos de clientes daquele advogado, provas contra o cliente. Perfeito? Se em algum momento alguém tiver uma pergunta, pode fazer que eu interrompa para que nós possamos discutir. Uma outra prerrogativa fundamental para quem estiver na atividade de advocacia é a comunicação reservada com o cliente, mesmo que você não tenha procuração, estando seu cliente preso ou recolhido em um estabelecimento civil ou militar, o advogado tem o direito de conversar com ele, tem o direito de falar reservadamente com o cliente. Esse direito é a materialização do direito constitucional de ampla defesa. Direitos ainda e prerrogativas da nossa atividade profissional. Prisão em flagrante do advogado. O advogado só pode ser preso em flagrante por crime praticado no exercício da profissão, desde que o crime seja inafiançável. Ele poderá ser preso em flagrante. Agora, um detalhe. Durante a lavratura do auto, será necessária a presença de um representante da OAB, que deverá ser avisada pela autoridade policial sob pena de relaxamento da prisão. Então, nós temos que entender duas coisas aqui. No exercício da atividade, enquanto você estiver praticando a sua atividade de advocacia, se ocorrer a sua prisão, a autoridade policial tem que imediatamente comunicar ao representante da OAB para que seja lavrado o flagrante. Se não tiver um representante da OAB, o flagrante será considerado, terá que ser relaxado e não terá validade. Perfeito? Interessante observar que isso é no exercício da atividade. Agora, se você não estiver no exercício da sua atividade de advocacia, vamos dar um exemplo. Você vem num show aí no Univag, e na volta você ingere bebida alcoólica, e na volta é parado numa blitz. Aí você não está no exercício da sua atividade. Então, se você for levado preso, você não tem direito da presença de um representante da OAB. Basta que a autoridade policial comunique no outro dia a OAB daquela prisão, perfeito? Então, temos que separar essa questão da inviolabilidade. Um outro direito ou prerrogativa que nós temos enquanto estivermos advogando é a prisão cautelar especial do advogado ou da advogada. Antes do trânsito em julgado, numa sentença penal condenatória, o advogado, mesmo quando não se tratar de crime ligado ao exercício da profissão, deve ser recolhido em uma sala de estado maior ou, na ausência, numa prisão domiciliar. Ou seja, o advogado não pode ser preso em cela comum. É uma questão de prerrogativa. Enquanto não transitar em julgado a sentença penal, ou ele vai para uma sala especial, ou vai para o Estado Maior da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, e se não existir isso, ele vai para uma prisão domiciliar. É uma prerrogativa que nós temos enquanto advogado ou advogada, perfeito? Uma outra prerrogativa da nossa atividade profissional enquanto advogado ou advogada é a liberdade de acesso do advogado ou da advogada a determinados locais.
Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além daqueles cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, o advogado pode adentrar. Quem já foi no Tribunal de Justiça verificou que nós temos o local do público, aí tem um cancelo que separa o público dos magistrados, dos desembargadores. O advogado é garantido-lhe o direito de adentrar até depois daquele cancelo para falar com daqueles magistrados, daqueles desembargadores que lá estão. Uma outra prerrogativa, o advogado pode adentrar nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, e independente da presença dos seus titulares. Se estiver um cliente seu for preso, você pode ir na delegacia, mesmo se o delegado não estiver presente, você pode pedir para adentrar lá e falar com o seu cliente. Ninguém pode te impedir desta prerrogativa, perfeito? Uma outra prerrogativa nossa, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deve praticar o ato, ou colher provas ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente, ou mesmo fora dele, ser atendido, desde que haja presente um servidor ou empregado. Então, vocês observem que realmente nos é dado bastante prerrogativas no sentido de defendermos o nosso cliente, buscarmos a melhor forma possível de efetuar o nosso trabalho. Coloco mais uma vez à disposição. Quando tiver dúvida, as perguntas estão em aberto, tá? Outra prerrogativa importante, liberdade, continuando ainda a liberdade de acesso do advogado, o advogado pode participar de qualquer assembleia ou reunião, desde que o seu cliente lhe dê uma procuração com poderes especiais. Assembleia de condomínios, de sindicatos, de cooperativas. O advogado pode representar o seu cliente desde que tenha uma procuração com esses poderes especiais. Uma outra prerrogativa é aquela que permite ao advogado ou ficar sentado, ou de pé, ou retirar-se a qualquer momento de qualquer lugar que ele estiver, sem ter que pedir licença. Se eu estiver numa sala de um juiz, numa audiência, se eu quiser me retirar, eu posso me levantar e retirar. Se eu quiser continuar sentado, eu fico sentado. Se eu quiser ficar de pé, eu fico de pé. Não há essa obrigatoriedade de pedir autorização para nenhum juiz ou promotor para que eu saia de uma sala de audiência ou que eu fique de pé ou sentado. Uma outra prerrogativa importantíssima é que eu posso dirigir-me diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho sem ter que marcar horário, desde que eu obedeça, né, claro, a ordem de chegada. Se eu precisar falar com um juiz sobre um processo com um cliente meu, eu vou lá, se tiver um outro colega na minha frente, eu tenho que aguardar. Mas eu não preciso marcar horário para isso. Eu posso chegar lá e buscar esse atendimento. Então, vocês veem que realmente é importante essas prerrogativas, porque ela nos permite desenvolver a nossa atividade de forma bastante ampla. O Jorge Forte me pergunta aqui, o advogado tem fé pública para representar o cliente munido com os documentos do cliente? A não ser, Jorge, naqueles casos em que o advogado é obrigado a apresentar procuração, como, por exemplo, representar em assembleias de condomínios ou de cooperativas, que ele tem que estar com a procuração. Nos outros casos, ele tem fé pública, sim. Ele pode apresentar. Não há nenhum problema, tá? Agora, existem situações em que ele é obrigado a ter a procuração com poderes especiais para aquilo, tá? Uma outra prerrogativa que nos é garantida é durante a sustentação oral das razões. A sustentação oral é um expediente que nós, como advogado, temos, que nós fazemos nos tribunais, ou no Tribunal de Justiça, ou no STJ, ou no STF, onde eu levo as minhas razões, ou seja, onde eu apresento as razões do meu cliente. Normalmente, essas razões são apresentadas após o voto do relator. Agora, em muitos tribunais,
a gente faz essas razões antes. Então, é um direito do advogado apresentar suas razões. A sustentação oral deve ser feita no tempo e na forma prevista no regimento. Geralmente é antes do voto do relator. Mas em alguns tribunais eles passam para depois. Mas nós temos o direito de fazer a sustentação oral, tá? Essa sustentação oral, gente, nada mais é do que um resumo das suas teses que você quer tentar convencer quem vai votar a favor das teses que você está fazendo na defesa dos seus clientes. Perfeito? Uma outra prerrogativa é o uso de uma expressão muito comum nos debates das audiências ou nos tribunais de júri, que é a chamada uso pela ordem. Quando eu vou utilizar essa expressão pela ordem? O advogado vai utilizar a qualquer momento, em qualquer juízo ou tribunal. Mas ele pode utilizar para quê? Esclarecer circunstâncias fáticas. De repente, um fato que está sendo dito ali não é um verdadeiro. Então, o advogado fala, excelência, pela ordem. E vai esclarecer aquele fato. Ele pode rebater acusações quando for indevidamente censurado. O colega, de repente, te faz uma censura. Você pode pedir pela ordem para rebater essas acusações. Ou para esclarecer alguma dúvida. De repente, surge uma dúvida, você pede a excelência pela ordem. E vai explicar aquela dúvida, perfeito? Então, são prerrogativas que vocês estão vendo muito bem, que vão nos ajudar a fazer o mais amplo possível, a mais ampla possível defesa do nosso cliente. Ainda, como prerrogativa nossa, tem a possibilidade de nós fazermos a reclamação verbal ou escrita. É direito do advogado ou da advogada reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, autoridade ou tribunal em face da inobservância de regulamento da lei ou do regimento. Se você entender numa audiência que o juiz descumpriu algum aspecto da lei ou do regulamento ou do regimento, você pode fazer uma reclamação no momento verbal e pedir para ser consignado em ata ou por escrito depois, perfeito? Aquilo que você entender que é melhor naquele momento. Uma outra prerrogativa é a análise de autos perante repartições. É direito nosso, gente, examinar em qualquer órgão ou entidade dos poderes judiciário, legislativo ou executivo autos de processos, mesmo que esses processos já findaram, ou que esteja em andamento. Mesmo, aí, o Jorge Forte, mesmo se você não tiver procuração. Você tem o direito de verificar esses processos, tá? Agora tem que ver o seguinte, se esses processos não estão sujeitos a sigilo. Se estiver sujeito a sigilo, a gente não tem acesso nesse momento, tá? Quando não esteja sujeito a sigilo, é claro, né? Assegurada a obtenção de cópias, você pode fazer cópias do processo, você pode tomar apontamentos, você pode escanear documentos dele, tá? Mesmo que você não tenha procuração. É garantido para nós, tá? Está lá na Lei 13.245 de 2006, que reforça essa prerrogativa que consta do nosso estatuto. Você também pode, ainda como prerrogativa, a análise de autos perante repartições. A autoridade competente até pode delimitar o acesso do advogado aos elementos de provas que estejam relacionados a diligências que estejam em andamento e ainda não documentada nos autos, tá? Se de repente tem uma diligência que está em andamento, mas ainda não está documentada no auto, a autoridade até pode delimitar o acesso seu a isso até que ele junte aos autos, tá? Por quê? Para evitar comprometimento, né, da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Mas depois que estiver nos autos, ninguém pode delimitar. Você tem acesso livre e irrestrito a esses autos, até para que você possa fazer a defesa do seu cliente. E se for proibido do seu acesso, ou não acesso, ou o fornecimento incompleto dos autos, ou fornecimento de autos em que foi retirado peças do caderno investigativo, vai implicar na responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade
do responsável que impedir isso ao advogado, tá? Porque ele está prejudicando o exercício da defesa. Então, o advogado tem amplo acesso a todos os documentos que estiverem dentro de um processo investigativo, dentro de um inquérito, nada pode ser negado ao advogado. Perfeito? Análise, outra prerrogativa, é a análise de autos perante repartições. Você, como advogado, pode ter vistas dos processos judiciais ou então de processos administrativos de qualquer natureza, em cartório ou repartição competente. Você pode retirá-los pelo prazos legais, retirar autos de processos finos, mesmo se você não tiver procuração, pelo prazo de 10 dias. Ou imaginar que você precisa de ir lá na Secretaria de Educação, onde tem um cliente seu que está respondendo a uma sindicância ou a um processo administrativo disciplinar, você pode chegar lá sem procuração e retirar os autos pelo prazo de 10 dias. Perfeito? Basta apresentar a sua identidade profissional da OAB, que é a sua carteira da OAB, que ficará registrado lá o seu número e o dia que você retirou. Você tem 10 dias para analisar esse processo e devolvê-lo. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É a oportunidade que nós temos. Vocês estão observando aqui que essas prerrogativas e direitos que nós temos enquanto advogados no exercício da nossa atividade, elas são mecanismos que nos permitem defender de forma ampla o nosso cliente, para que a gente possa exercer da melhor forma possível o direito de defesa, que é uma garantia constitucional de todo aquele que é acusado. Há ainda uma prerrogativa, que é o chamado desagravo público. Quando que acontece o fato gerador de um desagravo? É quando o advogado sofre, ou a advogada, sofre uma ofensa em razão de suas atividades profissionais ou no cargo que exerça na OAB. Quem é competente para fazer o desagravo? O Conselho Seccional. Salvo se o advogado que foi vítima, né, for conselheiro federal, presidente do Conselho Seccional, ou um ato muito grave, que é a competência do Conselho Federal. Tá? Quem tem legitimidade para requerer o desagravo? O advogado ou advogada que foi ofendido, qualquer pessoa, ou até a OAB de ofício. Tá? O ato de desagravo é uma sessão pública solene que mesmo que eu que sofri a ofensa, se eu não quiser, não tenho desse direito. A OAB vai fazendo sim. A Silvana me pergunta, sem procuração, como garantir se realmente o cliente deu autorização? Aí, Silvana, o advogado, como ele vai ter que apresentar sua identidade profissional, vai ficar lá consignado e se porventura isso não for verdadeiro, ele vai responder no Conselho de Ética, lá no Tribunal de Ética da seccional da qual ele está inscrito. Tá? É aquela fé pública que o Jorge Fortes falou lá atrás. Se eu chegar lá dizendo, olha, eu sou representante, sou advogado da Silvana, eu quero ver esse processo aqui. Ele vai me passar o processo, vai registrar a minha OAB lá. Se a Silvana, não, eu nem conheço o Ronan, eu não dei esse poder para ele, e eu vou responder por isso. Tá? Vou responder penal, civil e administrativamente. Eu posso responder na área criminal, você pode ingressar com ação de indenização por danos morais contra mim, eu ainda vou ser punido pela OAB. A Leide pergunta, professor, o advogado pode se negar a uma revista policial no seu veículo por prerrogativa? Não. Não. Isso é a gente vê muitas questões de serem levantadas sobre isso. Por quê? Uma revista não pode ultrapassar os limites. Tá? O advogado, ele, enquanto ele estiver dirigindo e passar por uma blitz, ele é um cidadão como outro qualquer. Né? Agora, tem que ser observado dentro dos limites que devem ser respeitados todos os cidadãos. Tá? Não há essa
em razão de prerrogativa, não existe essa prerrogativa. Olha, eu não sou revistado porque eu sou advogado. Não. Normalmente, eu já advogo há 30 anos, normalmente, quando você é abordado, você apresenta a sua carteira da advocacia, os próprios policiais costumam ter uma deferência pela gente, tá? Mas nada impediria que ele me fizesse uma revista. Perfeito? Alguém teria mais alguma pergunta? Então vamos, se tiver, pode fazer, tá? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Outra prerrogativa que a gente vê muito por aí: uso de símbolos privativos. Só os advogados podem utilizar os símbolos privativos da profissão. Tá? A carteira, um símbolo da OAB, os adesivos que a gente põe no carro, um símbolo da OAB, muitos usam um anel, um símbolo da nossa profissão. Isso é prerrogativa de advogado. A gente sabe, a gente já vê muito por aí, carros de pessoas que não tem nada a ver com direito, um adesivão nosso lá da OAB, né? Isso não é legal, tá? O Conselho Federal usa o brasão da República como símbolo, e esse é proibido de qualquer outro usar, tá? Então, isso são pequenos detalhes com relação a esses usos privativos, né? Desse símbolo da OAB. Uma prerrogativa interessantíssima: o advogado deve recusar em depor como testemunha. Trata-se de um direito e um dever, cujo objetivo é garantir o sigilo profissional. Mesmo que o seu cliente te autorizar, você deve recusar em depor como testemunha, porque você tem o dever do sigilo profissional. Como que você vai depor como testemunha em um processo e que você tem o dever de manter o sigilo profissional, né? Então, mesmo que o cliente te autorize, você não pode, sob pena de estar quebrando o sigilo profissional. Ah, professor, mas esse sigilo profissional, ele é absoluto? Não. Tem 3 hipóteses que nos permitem, quanto advogado ou advogada, mitigar ou quebrar o sigilo profissional. A própria lei, o próprio estatuto da advocacia nos permite quebrar o sigilo nessas 3 hipóteses. Primeira hipótese: grave risco à vida. Como assim? Se você tem uma informação de um cliente seu que ele vai cometer um homicídio em razão daquela demanda que ele está tratando, você o defende, vamos imaginar que é um divórcio litigioso. O cliente fala: olha, eu vou matar aquela minha ex-mulher porque ela está, né, me dando prejuízos, etc. e tal. Neste caso, você pode quebrar o sigilo. Por quê? Está colocando em risco a vida de alguém. E esse bem, a vida, é protegido pela Constituição como um bem maior. Grave risco à honra é uma outra hipótese que lhe permite quebrar o sigilo profissional. Se você souber que alguém pode estar ameaçando, colocar a honra de uma outra pessoa em risco, é possível você quebrar o sigilo profissional. E uma outra é a afronta do advogado para o cliente. O cliente chega no seu escritório e fala: doutor, essa questão não foi resolvida como eu gostaria. Se o senhor não me der uma solução, eu vou matá-lo. Você pode quebrar o sigilo da situação. Você pode ir a uma delegacia e fazer uma ocorrência de ameaça contra o seu cliente. Ah, mas eu não estou quebrando o sigilo? Não, porque o cliente te afrontou. Perfeito? Então, o sigilo profissional nos impede de depor como testemunha. Porém, existem 3 situações que esse sigilo pode ser mitigado, que esse sigilo pode ser quebrado. Grave risco à vida de terceiro, né? Grave risco à honra e afronta do advogado pelo cliente. Ok? Vamos avançar um pouquinho? Alguma pergunta que tiver a fazer, está no momento, tá? A questão da imunidade profissional no campo penal. O Estatuto da OAB prevê a imunidade do advogado no exercício da profissão
para a prática da injúria e da difamação. Antes havia o desacato. Também era considerado como imunidade. Pô, você podia desacatar uma autoridade que era imune. Agora não. O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIM 1127-8, considerou inconstitucional. Então, se nós, enquanto profissionais da advocacia, cometemos um desacato, nós vamos responder. Tá? Então, a imunidade é apenas para injúria e difamação. Desacato e calúnia, nós respondemos. Nós, enquanto advogados, só estamos imunes, só temos imunidade no campo penal para injúria e difamação. Tá? Mais uma vez, desacato e calúnia não nos garante imunidade. Nós vamos responder sim, tá? Se você, no exercício da sua profissão, se você caluniar alguém ou desacatar, você vai responder. Agora, você não vai responder por injúria e difamação. Ficou claro essa situação? Essa imunidade que nós temos no exercício da nossa atividade? Essa imunidade profissional? Então, basta você lembrar isso, que ela só acolhe a injúria e a difamação. Perfeito? Avançamos mais um pouquinho. Outra prerrogativa, que também é para nos ajudar a desenvolver nossa atividade, são as salas especiais para os advogados ou advogadas. Né? O Judiciário Executivo tem o dever de instalar nos juizados, nos fóruns, nos tribunais, delegacias e presídios, salas especiais para os advogados. Como assim? Se você já visitou o Fórum de Cuiabá, você vai, ao entrar do lado direito, você vai ver que tem uma sala ao lado do banco ali, que tem uma série de instrumentos de apoio ao advogado. Tem computador, tem uma secretária, faz xerox. Essas salas são uma obrigação do poder público, né, no caso do Judiciário do Executivo, de instalar. Tá? O controle dessas salas não é da OAB. O servidor que está lá é da OAB, mas o controle não é da OAB. Tá? Porque é uma obrigação do Estado fazer isso. Então, na Várzea Grande, no Fórum da Várzea Grande, os fundos ali, nós temos aqui a subsede nossa lá, da nossa sala também, com toda uma estrutura, computadores, impressoras, xerox, para nos ajudar. E assim por diante. Isso existe nos presídios, isso existe nos tribunais, nas delegacias. No interior, um pouco mais, um pouco menos, mas a OAB vem lutando para implantar em todas as comarcas essa sala que é para o apoio da nossa atividade profissional. Uma outra prerrogativa que nos é dada é a prerrogativa do acompanhamento do interrogatório ou depoimento do investigado. Está lá na Lei 13.245, 2016. Deve o advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e requisitos. Como assim, gente? Ninguém pode ser interrogado ou prestar um depoimento, se caso for investigado, sem a presença do seu advogado. É direito de todos eles. Se acontecer, se um delegado interrogar ou tomar o depoimento de alguém que for investigado sem a presença do seu advogado, ele vai ser nulo. Todo aquilo que for apurado no depoimento ou no interrogatório será nulo, porque é obrigatório a presença do advogado, como garantia, né, da ampla defesa e do contraditório. Vocês veem que realmente nós, os profissionais do direito, temos um papel fundamental em todo o processo que vai desde o inquérito, né, até o julgamento final.
com a presença do advogado. Não se faz justiça sem a presença do profissional do direito. Perfeito? Essas são, em linhas gerais, as principais prerrogativas que nós temos que, no nosso dia a dia da profissão de advogado ou advogada. É interessante, muito interessante mesmo, que vocês deem uma aprofundada, utilizando o seu Estatuto da Advocacia, o artigo 7º, dê uma lida em todos as 20, são 20 incisos, como eu disse para vocês, que tratam dessas prerrogativas. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição, ou agora que nós podemos conversar, ou através do WhatsApp, do e-mail. Nós estamos aqui prontos para que possamos tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que prerrogativas, nunca esqueçam disso, não são privilégios. Perfeito? Prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas não podem ser entendidas como privilégios, porque as prerrogativas, elas são direitos conferidos a nós, profissionais, em virtude da função que exercemos. Ela não é um privilégio meu, pessoal. Ela é um privilégio da minha atividade profissional. Elas são garantias para que eu possa, né, exercer a minha atividade com independência, com altivez, com segurança, em defesa do meu cliente. É fundamental que nós tenhamos essa visão. Muitas vezes nós somos acusados de termos privilégios. Não são privilégios. Até porque tudo que eu praticar fora da atividade profissional de advocacia, essas prerrogativas não me serão concedidas. Não me serão concedidas. Elas só me irão amparar se eu estiver no exercício da atividade advocacia. Ok? Era esse o tema que nós tínhamos para hoje. Peço desculpas pelos problemas iniciais. Agradeço de coração a ajuda providencial que me foi dada. Eu fico muito grato mesmo. E me coloco aqui à disposição de vocês para que possamos discutir. Este material eu coloco no AVA, perfeito? Eu coloco no AVA. Quem eu quiser, eu posso mandar também no e-mail. A Roicele sempre me pede, eu mando para ela, eu estou disposto a mandar para todo mundo, tá? Ele fica lá no AVA, tá? Fica no AVA, mas se alguém quiser ter esse material no seu e-mail, basta que me passa o e-mail que eu encaminho com o maior prazer, ok? A Roice, né? A Roice sempre ela me manda pedindo e eu em seguida encaminho para ela, tá? Se alguém tiver interesse em ter no seu e-mail, mandando para mim, está na mão. Perfeito? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Teria alguma dúvida? Eu só quero lembrar para vocês que semana que vem nós vamos ter aula normal, mas nós teremos, eu encaminharei para vocês uma atividade que será considerada a atividade avaliativa 1, a primeira atividade avaliativa, tá? Eu vou encaminhar para vocês, tranquilo, não se preocupe, serão todos avisados, uma atividade dentro deste material que nós estudamos até agora, dentro dessas 4 aulas que nós vimos até agora, perfeito? Vocês têm aqui o meu e-mail e tem o meu WhatsApp, tá aqui à disposição, e, porventura, qualquer dúvida, não se acanhe, tá? Mais uma vez, peço desculpa pelos aborrecimentos iniciais aí, mas, com o tempo, nós vamos acertando esses pequenos detalhes, né? Nós já estamos vencendo este momento de dificuldade e peço a Deus que em breve nos encontremos pessoalmente. Um grande abraço, uma boa noite e eu continuo aqui à disposição de vocês.